Ciclo trigonométrico. Então vamos ver arcos, ângulos, graus e radianos. Então agora, antes de entrar no ciclo trigonométrico, nós vamos ver algumas definições que são importantes para os cálculos que virão a seguir. Uma das definições que estão dentro do ciclo trigonométrico é o arco de uma circunferência. Então, o que vem a ser o arco de uma circunferência? Então, se eu tiver uma circunferência dada, o arco vai ser representado por essa partezinha da circunferência. Então, aqui eu tenho de B até C, uma parte de uma circunferência, eu posso chamar isso de arco. Se eu olhar também a outra parte da circunferência, também ela representa um arco. E o arco também ele pode ser visto pelo ângulo central formado entre dois segmentos que são traçadas da origem até os pontos da circunferência. Então, se eu tenho aqui uma semirreta ou uma reta traçada do A até o C, do A até o B, então o ângulo formado por essas duas retas, ela também é denominada arco. Então, o arco nós vamos ter duas formas de calcular ela. Nós vamos calcular pela medida linear, que é o comprimento desse arco, ou pela medida angular, que vai ser o tamanho do ângulo central. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Então, são duas formas de medidas de um arco. Então, nós podemos calcular a medida linear, ou também nós podemos calcular a medida angular. Então, MAOB significa medida angular. É o ângulo entre A e B, no caso esse ângulo aqui. E o arco, no caso, seria representado por MA arco B. Tá? Então, isso aqui significa que é a medida do arco. E elas são iguais, são equivalentes, porque elas representam a mesma coisa. Então, a medida do ângulo central é a medida do angular do arco, porque a gente vai medir em ângulos, né, em graus, segundos ou minutos. E a medida do comprimento do arco é a medida linear do arco, que daí nós vamos medir em radianos. Então, aqui está essas unidades de medidas que nós vamos utilizar nos arcos e nos ângulos. Tá? Então, nos ângulos, nós vamos usar principalmente o grau. Tem minutos, segundos, mas quase não é utilizado. Na maioria dos casos é utilizado o grau. Então, quando a gente está trabalhando com um arco, eu tenho aqui um arco, eu posso dizer que esse arco tem 60 graus. Ou também eu posso dizer que esse arco, o tamanho desse arco aqui, eu posso pegar, medir o tamanho, o comprimento desse arco e dar em radianos. Então, quando é comprimento linear, a gente fala em radiano. E um radiano é aquele que tem comprimento igual ao raio da circunferência. Então, eu pego o raio da circunferência e quando o arco tem o mesmo comprimento do raio, então a gente diz que um radiano representa isso. Então, como calcular medidas de um ângulo em radianos? Tá? Normalmente tem uma fórmula. No caso, a gente poderia utilizar o ângulo central, vai ser igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. É uma formulazinha que pode ser utilizada em alguns casos. Então, aqui eu tenho um exemplo de um arco de circunferência. Então, o ângulo alfa, o ângulo que representa o ângulo central, ele vai ser igual ao lado, que é aqui no caso L, né? Que não é lado, é o comprimento do arco, dividido pelo raio, pelo comprimento do raio. Então, uma formulazinha que em alguns casos pode ser utilizada. Mas normalmente a gente não vai utilizar ela porque a gente vai pegar valores notáveis, pontos notáveis, e a gente vai fazer transformações utilizando a regra de 3. E nós vamos utilizar principalmente o comprimento de uma circunferência, que a gente aprendeu lá no 9º ano, que é 2 vezes o π vezes o raio. Então, nós vamos utilizar esse dado aqui para tirar pontos notáveis dentro da circunferência e daí descobrir a relação das medidas de todos os arcos. E daí quase a gente não vai utilizar essa forma. Tá? Então, a gente pega como parâmetro uma circunferência inteira, né, uma volta inteira, que tem 360 graus como ângulo central.
e o comprimento dessa circunferência é 2π raio. Utilizando esses dois valores aqui nessa fórmula, nós vamos ver que 2π raio é o comprimento do arco, e o raio, no caso aqui, de forma genérica, a gente vai utilizar como raio. Cortando os dois raios, né? Raio dividido por raio vai dar 1. Nós vamos ter que a medida em radiano de uma circunferência completa é 2π raio. A partir daí, nós vamos pegar e transformar meia circunferência em um π raio, porque é a metade do comprimento. E assim a gente tira outros parâmetros. Aqui eu tenho alguma relaçãozinha, algumas relações dos principais ângulos, dos principais arcos. Então, o comprimento da circunferência inteira eu tenho como ângulo central 360 graus e ela vai representar 2π radiano. Daqui que nós tiramos utilizando essa fórmula. Mas daí nós não vamos usar a fórmula para todos os ângulos. A gente pode pegar e seguir como parâmetro esse arco aqui. Se esse arco aqui de 300 é 2π, de 180 vale π, porque é a metade daquilo lá. Então, eu divido pela metade do 360, divido a metade a quantidade de radianos. E daí o 90 graus é a metade de 180. Logo, em radianos vai ser a metade do que tem lá no 180. E assim a gente gera medidas que servirão de parâmetros para calcular qualquer arco, qualquer tamanho. Então, se eu quero calcular o arco de 200 graus, eu faço uma regrinha de 3. 360 graus está para 2π, 200 graus está para x. Faz a regra de 3 e encontra o resultado. Então, aqui temos alguns exemplos, alguns exercícios. Quantos graus mede um arco de π sextos? A gente vai pegar como parâmetro aqui. Eu sei que π vale 180, então eu vou pegar o π sextos radiano. No lugar do π, eu vou substituir por 180. E daí, só pegar e dividir 180 por 6, eu vou ver que em graus, 30 graus, que é o ângulo central, vai equivaler a π sextos radianos, que vai ser o comprimento linear do arco. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma transformação de um arco em radianos para graus. No exercício 2, nós vamos fazer a transformação de graus para radiano. Mas como que a gente vai fazer isso? Utilizando a regra de 3. A gente pega radiano e grau, utiliza uma daquelas relações que a gente descobriu antes. Eu uso sempre π igual a 180 graus, que é a meia volta, né? Equivale a π radiano. E embaixo dos 180 graus eu coloco 200 graus, que vai equivaler a x. Faz a multiplicação cruzada, né? Então vai ser 200 vezes π, 180 vezes x. Passo 180 dividindo. Vai ficar 200π sobre 180. Dá para cortar o zero, simplifica, né? E vai ficar 20 sobre 18, que simplificando ainda mais por 2, vai dar 10π sobre 9. Então, 200 graus, um arco de 200 graus, com ângulo central de 200 graus, vai medir 10π nonos. Nesse terceiro exemplo, nós vamos ver um problema em que não está envolvendo radianos, envolve uma medida em centímetros. Então, quando é uma medida em centímetros, a gente pode usar algo parecido com aquilo que a gente calcula em radianos, mas daí nós temos que lembrar que o comprimento de uma circunferência é 2π raio. Se a gente trabalha com o raio em radianos, eu não utilizo o raio, eu só utilizo 2π. Mas aqui não estou trabalhando em radianos, estou trabalhando com 8 centímetros de raio. Então, eu vou ter que utilizar a fórmula da circunferência. Logo, essa circunferência mede 16π, porque vai ser 2 vezes π, vezes o raio, que é 8. 2 vezes 8, 16π. E daí eu faço uma regrinha de 3. O comprimento da circunferência inteira é 360 graus, que ela tem 2 vezes π vezes 8 centímetros. Ou, no caso, 16π. E daí eu quero saber o arco de 45 graus. Faço a regra de 3. É basicamente o mesmo cálculo que eu fiz no exemplo 2. Faz a multiplicação cruzada, 360 vezes x, 16π vezes 45. Aí vai dar 16 vezes 45, 720π. Passo 360 dividindo.
Logo, 720 dividido por 360 vai dar um tamanho de 2π de comprimento, ou aproximadamente 6,28 centímetros, porque π nesse caso aqui vale 3,14. Esse π aqui, ele é a medida de 3,14. Tem que cuidar para não fazer a relação do π com o graus. Aqui eu estou trabalhando um comprimento, não estou trabalhando um ângulo. Se fosse um ângulo, eu poderia trocar por 180, mas como aqui é uma medida linear, eu vou trocar o valor de π por 3,14 e vai dar aproximadamente 6,28.